Olá, Brenda Custódio aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar 4 fatores que levam ao câncer. Se você tiver sido diagnosticado com câncer ou tem um risco aumentado de desenvolver a doença, esse vídeo aqui é para você. A primeira coisa a saber é que existem muitos fatores que levam ao câncer, mas aqui estão os 4 principais que você precisa conhecer e evitar. Começando pelo número 1, estar com peso acima do saudável. Seja sobrepeso ou obesidade, isso aumenta significativamente o risco de desenvolver câncer. E aumenta o risco de vários tipos de câncer, incluindo câncer de mama, câncer coloretal, câncer uterino e câncer de pâncreas. E eu sei que isso é difícil de ouvir, principalmente para pacientes que acabam ganhando peso durante o tratamento do câncer. Tem pacientes que perdem peso, sim, mas tem pacientes que acabam ganhando peso. E isso pode acontecer por vários motivos, seja por alterações metabólicas causadas pelo tratamento, seja pelo estresse, pela ansiedade, por desequilíbrios hormonais, enfim, há muitos motivos pelos quais você pode potencialmente ganhar peso. Mas eu preciso falar disso porque eu sei que você quer fazer tudo o que está ao seu alcance para você diminuir o risco desse câncer ou de um outro câncer. E isso significa manter um peso corporal dentro do que é saudável para sua altura e sua idade. Agora você deve estar se perguntando, qual é essa relação? O que o peso corporal ele importa quando se trata de câncer? Qual é essa conexão? Bom, a primeira é a inflamação. O nosso tecido de gordura, ele produz inflamação. Quanto mais gordura, mais inflamação. E essa inflamação crônica do seu corpo, a longo prazo, pode levar a um surgimento de várias complicações, inclusive o desenvolvimento do câncer. Também sabemos que o tecido de gordura não é apenas um local que armazena calorias extras. Ele produz hormônios, como por exemplo estrogênio, a insulina, que em excesso pode levar ao crescimento de algumas células cancerígenas, principalmente preocupante aí para mulheres com câncer de mama, receptor positivo para hormônios. Quando carregamos essa gordura extra, esses hormônios eles podem ficar desequilibrados e isso pode contribuir para o câncer. A boa notícia é que isso está totalmente sob seu controle. Estudos têm demonstrado que até mesmo uma pequena perda de peso pode reduzir esses marcadores inflamatórios e ajudar a prevenir o câncer. Manter o peso corporal saudável durante e após o diagnóstico do câncer é algo 100% possível para você, mesmo se você estiver na menopausa forçada ou tomando medicamentos aí que alteram o seu metabolismo. Você só precisa da estratégia certa para o seu momento. Muitos pacientes eles vêm até mim no meu programa online com esse objetivo de ter um peso saudável depois do diagnóstico do câncer. E aí a gente tem taxas altas de sucesso sobre isso. É totalmente possível chegar ao seu peso mais saudável desde que você tenha essa estratégia certa. Inclusive, se você quiser aprender mais, saber mais sobre o meu programa online, clica no link que está aqui embaixo desse vídeo, que lá explica melhor sobre o programa. Mas vamos falar sobre o segundo fator que leva ao câncer, a genética. Cada um de nós tem um código genético único que nos torna quem somos, mas às vezes há mudanças ou mutações no código que podem levar ao aparecimento do câncer. O câncer ele começa quando algumas células do nosso corpo elas crescem incontrolavelmente. Isso acontece quando há mutações nos genes que regulam o crescimento celular. Essas mutações elas podem ser herdadas dos seus pais ou podem se desenvolver espontaneamente devido a fatores ambientais. É claro que nós não controlamos os genes que herdamos, por exemplo, se você é portador do BRCA ou se você tem síndrome de Lynch, não há muito que possa fazer para mudar isso. Mas ainda existem muitas estratégias que você pode usar para reduzir o risco de câncer ou de uma recorrência aí da doença. Apesar da crença popular, sabemos que apenas 10% dos cânceres se desenvolvem devido a fatores genéticos que herdamos. A questão é que existem muitos fatores genéticos que resultam espontaneamente de mutações que aconteceram ao longo da nossa vida. Isso é devido às exposições ao longo da nossa vida e definitivamente isso é algo que a gente tem controle. Só para você entender melhor, pense no seu corpo como uma máquina bem lubrificada. Existem instruções em seu DNA que mantém tudo funcionando da maneira eficiente e tranquila, que orienta quando crescer, quando dividir, quando morrer. Mas quando essas instruções elas estão corrompidas, o seu corpo ele começa a funcionar mal. As células elas começam a crescer e se dividir sem parar e isso pode levar a um tumor. É claro que algumas mutações genéticas são herdadas, como o BRCA1, BRCA2, o que aumenta significativamente o risco de câncer de mama, de ovário, mas outras mutações elas acontecem esporadicamente, o que significa que elas se desenvolveram ao longo da nossa vida a partir dessas exposições ambientais. E isso realmente me leva ao próximo fator que leva ao câncer,
que é as exposições ambientais. Nosso entorno tem um grande impacto no risco de câncer, desde a poluição do ar até o fumo. Estamos constantemente expostos a produtos químicos nocivos e poluentes que têm potencial carcinogênico. É claro que você sabe sobre o fumo, a fumaça e como é que eles podem levar ao câncer, mas vamos falar sobre outros fatores dos quais talvez você nunca tenha ouvido falar. A exposição ambiental aos microplásticos pode aumentar o risco de câncer por conterem partículas que podem causar inflamação crônica, danos no DNA, desregulação hormonal e alteração no microbioma intestinal. Todos fatores associados ao risco de câncer. Os microplásticos estão ao nosso redor, ao nosso ambiente, mas existem estratégias para diminuir essa exposição. Por exemplo, em vez de usar recipientes de plástico para alimentos, use recipiente de vidro ou aço inoxidável para guardar os alimentos. E claro, não aqueça seus alimentos em um recipiente de plástico, porque isso aumenta significativamente a infiltração de microplásticos na sua comida. Outra fonte de exposição ambiental preocupante é o agrotóxico. Os agrotóxicos são usados para proteger a plantação contra pragas, para garantir produtividade, mas muitos estudos mostram que o excesso de exposição a esses químicos pode ser perigoso. A exposição prolongada pode aumentar o risco de vários tipos de câncer, incluindo câncer de pele, de fígado, de pulmão. Para diminuir os riscos, prefira alimentos orgânicos sempre que possível, pois eles têm um nível mais baixo de resíduos químicos. Outra dica prática é você lavar bem as frutas e vegetais ou, quando possível, descascá-los, já que os agrotóxicos podem se concentrar muito nas cascas. Agora vamos para o próximo fator que leva ao câncer. E este é um grande problema e a maioria das pessoas não está fazendo isso bem. Alimentos processados. Alimentos processados geralmente são ricos em açúcares, em gorduras ruins e sódio, que pode contribuir para o desenvolvimento de um câncer. A questão é que muitas pessoas, quando pensam em alimentos processados, lembram só dos fast foods. Mas depois do diagnóstico, é provável que você não esteja comendo aí fast food. Provavelmente você está tentando comer mais saudável, mas existem alimentos processados que podem estar escondidos no seu dia a dia e que causam dano. Os mais comuns são as carnes processadas: bacon, frios, calabresa, presunto. Esses alimentos eles foram associados a um aumento do risco de câncer e são classificados como cancerígenos do grupo 1. Isso significa que há evidências científicas suficientes para associá-los diretamente como causa de câncer. E isso é preocupante porque muitas pessoas que se preocupam com a saúde ainda comem um sanduíche todos os dias, o que é natural, mas comer um sanduíche de carne processada todo dia pode realmente aumentar seu risco de câncer em cerca de 18%. De forma bem simples, você pode retirar a carne processada e substituir por proteínas mais naturais, como frango, ovo, atum. Existem outros alimentos altamente processados que você precisa saber também, como lanches açucarados, bebidas açucaradas, sucos de caixinha, que por terem excesso de caloria do açúcar, pode levar ao ganho de peso, inflamação e possivelmente levar a um câncer. A quantidade enorme de açúcar em algum desses alimentos, mas muitas vezes a gente esquece disso. Você pode ver no rótulo do alimento, o rótulo agora está bem fácil de ler, tem escrito alto em açúcar. E aí, para diminuir o seu risco de câncer, reduz esses alimentos e se concentra em comer alimentos integrais, coisas não processadas, como frutas, sucos naturais, vegetais, proteínas magras. Inclusive, esses alimentos mais naturais, eles são mais ricos em antioxidantes e em fibras. Isso é exatamente o que você precisa para diminuir o risco de câncer. Embora o câncer ele seja uma doença complexa, que envolve muitos fatores, é importante você conhecer esses 4 principais. É claro que quando se trata de câncer ou mesmo de vida, nada é garantia. Não há nada que você possa fazer para garantir 100% que você nunca terá câncer ou nunca mais o câncer vai voltar. Mas o que você tem controle é o que você pode reduzir significativamente o seu risco da doença ou de um segundo câncer, colocando essas estratégias em prática. Além de te permitir ter uma vida mais saudável de modo geral, te proteger não só do câncer, mas de outras doenças também. E eu sei que seu objetivo não é apenas ter uma vida longa, mas é viver com mais qualidade, é viver com mais saúde. Por isso que colocar essas 4 estratégias em prática irá te ajudar exatamente nisso. Então agora que você sabe sobre esses 4 fatores que levam ao câncer, a próxima coisa que você precisa saber é exatamente que alimentos evitar, que são alimentos que aumentam o risco de câncer. Pensando nisso, eu vou deixar aqui 2 vídeos que eu falo sobre isso. Você pode clicar e assistir os próximos vídeos. E aí a gente se encontra nos próximos vídeos.